nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. O discurso do Cássio pode ter a melhor das intenções, mas ele é pueril. Mas de acordo com a regra, meu amigo, aquilo ali é expulsão. A falta que fez é para vermelho, quer dizer, não tem lógica nenhuma. De fato, o Gustavo Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, poxa. Isso também é ajudar o árbitro. Vocês apoiaram o Klein, que vocês disseram que o Klein acertou por causa da carga colocada na perna esquerda para fugir da entrada do Gomes. Não houve nada. Ele não teve tempo de recolher a perna. Foi um acidente. Não é futebol de botão, caramba. Né? O Gustavo Gomes toca na bola antes e quase arrebenta a perna do adversário. Tá claro o lance. Fala, galera. Mais uma polêmica pra conta do futebol brasileiro. Não conta pra ninguém, não. O Wanderson está fora da temporada. Lesão grave num lance que o Klein nem falta deu. E essa é daquelas que revoltam qualquer torcedor. O time tá ganhando só na arbitragem. Por isso que esse time é nojento, ninguém suporta mais esse time. Esse Abel Ferreira, time nojento. Taça pro Palmeiras. Ninguém suporta mais isso. Tá uma vergonha esse campeonato brasileiro. Tudo a favor do Palmeiras. Uma vergonha, que vergonha. A gente o Cruzeiro foi melhor o tempo todo. Jogou muito mais. Uma vergonha que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. É arbitrar. E o Rafael Klein, eu falei, talvez o Klein ou o Daronco tem condições de apitar semifinal Cruzeiro e Corinthians. Não tem. Por isso que eu falo, tem que trazer um árbitro de fora, não dá mais. De novo o Varmeiras em campo. O Varmeiras não pode faltar, de jeito nenhum. E prejudicando o Ituano e o espetáculo. Porque, na verdade, quem ia dar essa falta pro Ituano? É difícil, né? Juiz sem personalidade e o VAR tá cada vez pior, gente. Cada vez pior. Que o Palmeiras vai ganhar esse título, eu acho que vai. Mas não assim, né? Desse jeito não. Ganhe com a bola rolando. Mas com a bola rolando tá difícil. Varmeiras, de novo. E tenho dito. Eu vou falar o problema do Cruzeiro. É Zanovelli, é Rafael Claus, é CBF, é FMF, entendeu? É Theo Dandan, tudo. Esse é o problema do Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é esse. CBF. Gente, que vergonha, absurdo. Vergonha. Vergonha. Pega a taça, entrega pro Palmeiras. Porque o Palmeiras provavelmente não vai classificar pra Libertadores. Não vai. Provavelmente vai dar o Flamengo, né? Então tem que armar um esquema pro Palmeiras ser campeão brasileiro. Uma pena que o Cruzeiro perdeu ponto para times pequenos. Durante o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, Wanderson acabou levando uma entrada duríssima de Gustavo Gomes aos 10 minutos do primeiro tempo. O zagueiro até acerta a bola, mas na sequência deixa a sola e acerta em cheio a canela do atacante do Cruzeiro. O impacto foi tão forte que Wanderson caiu no gramado e não teve condições de continuar. Chega pra cá, presta atenção aqui, CBF. No lance que o mundo viu a falta e que era caso de expulsão do Gustavo Gomes e que vocês apoiaram o Klein, que vocês disseram que o Klein acertou por causa da carga colocada na perna esquerda para fugir da entrada do Gomes. Não conta pra ninguém, não. O Wanderson está fora da temporada. Lesão grave num lance que o Klein nem falta deu e que vocês da CBF endossaram a marcação dele, dizendo que ele está correto na marcação. O Wanderson meteu toda a carga em velocidade na perna esquerda para saltar e tirar a perna direita da dividida com o Gustavo Gomes. E é lesão séria e que tira o atleta do restante da temporada. A musculatura dele não suportou essa mecânica do movimento, onde o atleta estava em alta velocidade e aí ele saltou e toda a carga ficou lançada para a perna esquerda. E aí ele está fora da temporada com lesão grave, prejuízo no campo, no lance, porque perdeu um jogador, porque o zagueiro não foi expulso, e agora prejuízo fora de campo, porque o atleta só volta em 2026. Então, parabéns, Rafael Klein, parabéns aos que estão fazendo um contorcionismo desgraçado e absurdo para tentar explicar que não houve a falta, e parabéns, CBF, parabéns. Primeiro por manter tanta incompetência no quadro de árbitros de vocês aí, por só piorar, e parabéns por endossar essa trozoba que o seu comandado, que responde pelo nome de Rafael Klein, fez ontem no jogo do Allianz Parque.
Por aqui atrás das montanhas de Minas, o Wanderson só volta ano que vem, depois de um lance que você não deu falta e que depois, revendo o lance, Klein, você foi lá, meteu um amarelinho, deu a falta, mas não comprou por pura arrogância o que o VAR tentou jogar para você. Aliás, repito o que eu disse ontem, o VAR atirou a boia e você preferiu, Klein, morrer afogado na sua arrogância e na sua incompetência. E sabe por quê, Klein, que você apostou nisso? Porque você sabia que tem prestígio na CBF, porque depois de tudo isso, a CBF endossou a sua marcação. E o prejuízo, mais uma vez, ficou aqui, ó, com o Cruzeiro que perdeu o jogador para a próxima temporada. Parabéns a vocês. Parabéns. E o pior, torcedor, o VAR chamou. O árbitro Rafael Rodrigo Klein olhou o lance. Olha esse áudio do VAR. Klein, checando o possível vermelho, tá? Ok. Por favor. Ele mantém a perna. Tá, vamos ver se ele mantém a perna. Eu quero ele mantém a perna. Lateral, eu quero pelo 1-2. Aqui eu acho que ele toca a bola, ele poderia evitar esse contato. Ele mantém a perna estendida. Essa é a análise que a gente tem que fazer. O ponto de contato é suficiente, tem intensidade. Ele mesmo falou que abriu a coxa. A intensidade é alta. Klein, escuta. Ouço. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna, continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Mostrar ponto de contato primeiro? Nós vamos esperar aí. E qual as câmeras? Nós vamos fazer um looping slow por aí. Okay. E depois nós vamos pela 2. Um looping aí em velocidade normal e depois pela 2, tá bom? Quer velocidade por essa também? Também por essa, okay. Tá? Okay. E depois a 2 lateralmente, tá? Lateral, ok. Eu vou dar um zoom nesse ponto, tá? Pra ele, ok? Tô chegando na área aqui, tá? Dá um zoom. Ok, eu vou te mostrar. Esse é o ponto de contato, mas tu tem que analisar a entrada dele, se ele tem possibilidade de recolher ou não, ok? Tá, eu quero um pouquinho antes. Eu quero um pouquinho antes. Vou te dar aí em slow um pouquinho antes e vou te dar pela 2 também, tá bom? O slow ou velocidade normal? Velocidade normal. Por essa? Força empregada. Velocidade normal agora. E agora eu vou te dar pela 2 o mesmo sistema, tá? Pela 2. Aí, essa aí que eu quero, devagar. Frame a frame primeiro, aí. Okay. Ok. E agora eu vou te dar uma aberta, tá? Pela 1 aberta. Eu tenho a 5 também aberta, tá? Quer ver a 5? Frame a frame, slow primeiro. Por essa 1 ou quer pela 5? Slow primeiro, aí. Quer ver pela 5? Não, slow aí. Perfeito, deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. A outra ele diz a 2? A 2 tu queres? A fechada? Isso. Tá fechada com zoom. Okay. Fechada eu quero com ver zoom. porque esse jogador toca a bola primeiro, eu quero ver se ele tinha tempo pra recolher essa perna. Ok, tô te dando a 2 aí. Quer ver a 5, Luiz? Ok, ele joga a bola. Não quer ver a 5? Se quiser, nós temos a 5 também. Posso mostrar, Vince? Pode. Ok, Vince. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo pra tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. O Gomes era reclamou tomou o cartão amarelo. Que absurdo é esse? Eu falar. Fala, Trajano. O Gomes reclama do cartão amarelo. Eu fico pensando o seguinte: ou não é nada, ou é vermelho. Por que amarelo? Quer dizer, então ele se convence que alguma falta houve. Então ele teve tempo de tirar o pé. Se ele não tirou o pé e fez a falta que fez, é para vermelho. Quer dizer, não tem lógica nenhuma, não tem critério algum, não tem nada. Lógica nada, tem, nada. né? Lógica tem. Ele pipocou na casa do Palmeiras, como o árbitro normalmente pipoca, como na casa do mandante. O VAR fez o trabalho dele, chamou o cara para a cabine. Ele chegou lá e pipocou. Basicamente é isso. A lógica é essa. É uma lógica recorrente até na arbitragem brasileira. Arnaldo, o que eu estou dizendo é o seguinte: se ele quiser ter alguma lógica, ele diz, não houve nada, ele não teve tempo de recolher a perna, foi um acidente. Agora, ou ele não dá falta, ou ele expulsa. Então, a lógica, né, o Trajano vai falar, eu vou até passar para o Trajano como um gancho. Esse tipo de situação, essa discrição do árbitro, ele está parecendo que ele está
apitando um jogo de futebol de botão, em que se você toca na bola antes, você pode se chocar com o adversário. Não é futebol de botão, caramba. Né? O Gustavo Gomes toca na bola antes e quase arrebenta a perna do adversário. Tá claro o lance. Né, Torja? Não é botão. Ele resolveu dar o amarelo, sabe? Ele viu que tinha que dar vermelho mesmo. O VAR até agiu bem dessa vez, né? O VAR só pediu o vermelho, mas ele ficou covardemente, não fez o ato de dar o... Agora, depois dele, o Gustavo... O jogador também... Depois eu quero falar dessa frase aí do Cássio, porque você vê a atitude do Gustavo Gomes, o jogador também não ajuda. O Gustavo Gomes ficou irritado em ganhar um amarelo. Como é um santo... Aliás, o Gustavo Gomes, que é um ícone do futebol palmeirense, joga muito bem, grandes títulos, capitão... Nos últimos tempos, ele vem se destacando por ser personagem de faltas muito violentas. Não estou inventando nada aqui, basta recorrer aos jogos recentes do Palmeiras. O Cássio... Agora voltando do Cássio. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, eu podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora... porque ele errou aqui, eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Fala, temos que nos unir, perfeito, como discurso parece político falando, temos que fazer escola, temos que acabar com a inflação, e não acaba, não tem mais escola, não tem inflação, continua a inflação, esse negócio todo. Esse negócio, temos que nos unir. Se ele que é um jogador que tem anos de carreira, tem tamanho físico e tamanho também profissional, ele também podia pegar o telefone e começar a recrutar apoio em torno disso. Mas não, se ficar só nesse discurso, é bonito, é interessante, é legal, mas termina por aí. Você acha que ele... Eu quero ver quais são as atitudes que ele, que propôs essa união, que propõe uma união dos jogadores, com atitude daqui para frente. Ou se vai morrer nesse discurso pós-jogo. Porque tem que tomar atitude, tem que se organizar. Isso a gente ouve toda hora, temos que fazer isso, fazer aquilo, pé, tá? Então isso que eu queria dizer. Eu ia falar justamente sobre isso que o Trajano está falando. O discurso do Cássio pode ter a melhor das intenções, mas ele é pueril. Ele é ingênuo. Está fora da realidade. Isso não existe, pela razão que o Trajano destacou. O capitão do time adversário escapa de um cartão vermelho e ainda assim ele reclama. Método, né? Claro. Método. Você tem times, todos têm seu método. Alguns mais sofisticados, outros menos. Você tem um campeonato, um futebol disputado nesse ambiente em que, de forma organizada, estruturada. Vamos lembrar o lance lá da polêmica do jogo do Maracanã. Só o Gustavo Gomes sabia que houve um toque nas suas costas, né? Todos reclamam juntos. Por quê? Se o meu capitão está reclamando, eu vou reclamar. Todo mundo fecha em cima. Mas não sabe por que está reclamando. Não deu tempo de saber do que ele está reclamando. Mas todo mundo fecha. Não é só o Palmeiras, não. Outros fazem também isso. Estou aqui apontando o Palmeiras como único, não. Então, assim, como é que você vai ter organização, mudança, tentativa de... E outra coisa, desde que o Bom Senso Futebol Clube foi pulverizado e ninguém ligou, ninguém fez nada, e o Cássio era jogador profissional, inclusive, já era importante naquela época, né? Qualquer movimento nesse sentido simplesmente vai ser só discurso. Então a intenção dele pode ser boa, as palavras podem soar muito bonitas, mas é pueril. É pueril, porque o ambiente do futebol é isso, é tóxico, entendeu? É aquela coisa, é ganhar a qualquer custo. Os árbitros são péssimos, né? E eu só não concordo com a história da profissionalização. Eles são profissionais, recebem dinheiro. Recebe dinheiro é profissional. Se você recebe dinheiro para fazer um trabalho, você é profissional. Você pode não ser profissional exclusivamente daquilo. E alguns são. A grande questão é que eles não têm uma garantia de renda. Se eles tiverem um problema e ficarem na geladeira, eles não recebem nada. Esse é o ponto.
né? Mas alguns vivem só da arbitragem. Tem árbitro que só vê quanto é desafio. Aliás, até publiquei outro dia um texto do Rafael Porcari. Essas arbitragens na várzea, eles ganham um cachê às vezes maior do que no jogo profissional. Por isso que eles fazem esses jogos na várzea aí, no dia seguinte e tal, porque a grana é boa. Então, profissionais eles não são profissionais de dedicação exclusiva muitas vezes e não tem uma garantia de renda. Ou seja, olha, se você fizer uma bobagem, ficar na geladeira, pelo menos X reais você vai receber. Isso aqui é o seu salário base. E você tem um adicional para a sua participação, seu desempenho. Se você vai bem, você é escalado para jogos mais importantes. Natural que seja assim, né? Jogos internacionais, se chegar em determinado patamar. Então, eles ganham, não estão ali fazendo favor nenhum. Tem diária. Entendeu? Eu já ouvi gente falando assim, não, mas eles ganham muito pouco em relação aos jogadores. Claro, eles são coadjuvantes, gente. O jogador é estrela, eles são coadjuvantes, apesar, né, de centrais do apito e de outros que ficam colocando holofotes como se eles fossem personagens importantes. Não são, eles são os coadjuvantes. Estão ali só para tocar ali o papelzinho deles ali e acabou. Mas ganham protagonismo pela interferência nos jogos e pela incompetência, né? Pela incompetência, às vezes não é nem incompetência, é medo realmente. Medo, apitar, tomar uma decisão importante na casa do adversário sempre é muito difícil. E foi o que se viu, mais uma vez, isso aí é uma rotina no futebol brasileiro. Então assim, quando o time dele é beneficiado, ele pode falar assim, não, realmente hoje eu achei que, poxa, fulano era pra ter sido expulso, vai. Vamos colocar como exemplo hoje o Palmeiras, assim, poxa, era pra, de fato, o Gustavo Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, poxa, isso também é ajudar o árbitro, sabe? Assim, não só quando erra contra e vai lá e vai jogar pedra quando erra contra, mas também quando tem alguma situação que fala assim, não, pô, realmente ele errou a nosso favor. Né? Então tem que ter essa coerência também. Agora, eu acho que o árbitro hoje, mais do que esse erro, aí não entra o erro do VAR, porque se o VAR chama para expulsar, isso é erro, é responsabilidade do árbitro que não expulsou. O árbitro picou o jogo demais, o jogo ficou feio. Eu insisto, e todo final de semana eu tenho falado isso, ou todo começo de semana, nós não estávamos discutindo arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não tinha campeonato manchado e o Palmeiras estava envolvido também na disputa do título. Como o Abel falou, não, porque não é só o Palmeiras, não tínhamos discussão, vivíamos um bom momento. O ilustre do Edinaldo troca o comando da arbitragem e o Rodrigo Sinta é um péssimo comandante. Ele está tentando salvar. Por que nós temos isso? Porque o comando piorou demais. E acabou a credibilidade do Rodrigo Sinta com a arbitragem do Ramon Abate Abel no Morumbi. Que é incomparável. Não adianta o Abel, não o Ramon Abate, o Abel técnico do Palmeiras, na coletiva, tentar comparar o Ramon Abate Abel ao Wilton Pereira Sampaio. São arbitragens incomparáveis. O que aconteceu no Morumbi é uma coisa muito diferente. Primeiro, não existe discussão alguma sobre o lance capital e foi na casa do adversário. Essa é uma grande diferença de tudo que a gente vê normalmente, que é a questão do árbitro intimidado pelo ambiente, o árbitro intimidado pela questão. Então, e aquele momento em que, segundo a apuração dos colegas, o Rodrigo Sinta é contra o afastamento do Ramon Abate Abel na própria noite, determinado pelo presidente da CBF, o comando dele acabou ali. Não adianta ele fazer o curso de reciclagem em Teresópolis, levar todo mundo, chamar o psicólogo, porque moralmente o comando da arbitragem terminou ali. A CBF quis manter o comando, né? Não trocou nesse momento. Não sei se vai trocar por ano que vem. Mas o fato é que há um ano nós não estávamos discutindo arbitragem no Campeonato Brasileiro. Com uma disputa ferrenha entre Palmeiras e Botafogo até o final. Com o Atlético Paranaense caindo na última rodada, que era um time poderoso e tal. Não tínhamos essa discussão. O comando piorou, o critério morreu, os árbitros estão completamente perdidos e pressionados. E outra coisa que eu já vou antecipar aqui. A Conmebol, quando tem um meio de semana é um pouco melhor, vocês reparam, a gente não fica tanto... É um pouco melhor mesmo, né, na arbitragem da Libertadores. Mas a Conmebol, e aí já vou avisando, escalou talvez o árbitro mais polêmico da Confederação para apitar Palmeiras e LDU na quinta-feira, o senhor Vilmar Roldan, que desde que eu sou criança, ou desde que eu comecei a acompanhar futebol, em 2010, 2011, você falou do protagonismo, ele faz questão de ser o protagonista de todos os jogos.
vai a Conmebol e me escala o ilustríssimo no jogo Palmeiras e LDU na quinta-feira. Pode acontecer qualquer coisa, mas uma coisa eu garanto. Nós estaremos falando de arbitragem dele especificamente na sexta-feira. Isso eu posso adiantar. Porque é um árbitro completamente lunático. Que faz questão de sempre tomar a frente, expulsa um monte de jogador, sem critério nenhum. Então, talvez seja o árbitro mais arrogante da história do futebol mundial. Vai apitar. E já veterano, vai apitar Palmeiras e LDU na quinta-feira. Então, na sexta-feira, certamente teremos debate de arbitragem aqui, mesmo numa rodada como é bom. Por causa desse erro grotesco, o Cruzeiro perde um dos seus principais jogadores para o resto da temporada. É lamentável e, sinceramente, fica a pergunta: até quando vamos ver esse tipo de coisa no nosso futebol? E para você, torcedor, o que acha dessa situação? Foi lance para vermelho? O árbitro deveria ser punido por esse erro? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Ah, e se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que acontece no nosso futebol. Valeu por ficar até o final. Até a próxima, galera!